Deus, meu irmão. Fala para ele. Você é uma bênção de Deus. Segurando, vamos glorificá-lo com muita alegria. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção no Senhor. Você é uma graça de Deus. Deus ama muito você.
Você é especial aos olhos de Deus. Por isso é que nós reunimos aqui. Diga, por isso que reunimos aqui. Só para louvar o Senhor. É o que nós vamos falar cantando. Reunimos-nos aqui só para louvar o Senhor. Que maravilha! Você sabe que Deus é honrado com os louvores. O Senhor Jesus Cristo se alimenta dos louvores. E diz o salmista Davi que no meio dos louvores Deus habita. Que maravilha! Deus no meio de nós. Nós na presença de Deus. Diga para o teu irmão, Deus está aqui presente. Jesus Cristo está aqui. E é por isso que vamos louvar. Glorifiquemos com muita alegria. E vamos agora tomar a palavra de Deus. E nesta palavra vamos glorificar. Vamos tomar João, capítulo 15. João, capítulo 15. E este tema vem nos dar o segundo passo. Porque eu falei que 4 pontos fundamentais nós temos que estar por dentro deles. Nós façamos silêncio. O primeiro, a gente já falou sobre esta comunhão, sobre a Eucaristia,
A necessidade que temos de ter esta comunhão com os santos. E agora, irmãos, nós vamos ver a permanência, a unidade com a igreja. O tema é unidade com a igreja. Nesta unidade, nós vamos perceber a pedagogia de Cristo e quais foram os seus ou as suas determinações com relação a esta igreja. Irmãos, e aqui a gente vai descobrir dois pontos fundamentais, porque estamos falando do segundo passo, a comunhão, e agora a gente vai falar a permanência, o estar com essa comunhão. Eu disse no tema antecedente de que por detrás de um homem tem uma pessoa e por detrás dessa pessoa há um poder. E a gente, observando na palestra antecedente, a gente viu como que Jesus Cristo não quis deixar a sua igreja de qualquer forma, em pedaços por aí, mas ele quis deixar a igreja como ela é e da forma como ele quer que ela funcione. Mas para isso, ele pede, de certa forma, a colaboração humana, a colaboração do homem. E do homem que não pensem como homem, mas de homem que pensem como Jesus pensou, que age do jeito que Jesus agiu. E uma coisa eu fico surpreso, como Jesus Cristo entende de tudo, e muito mais como ele entende esta área. E uma das coisas que dificulta a humanidade a entender os princípios de Deus é justamente porque nós queremos entender Deus da maneira que nós entendamos as coisas deste mundo, as coisas da terra. E Jesus Cristo, então, para confundir, ele escolhe os fracos, os frágeis, as pessoas frágeis, as pessoas que realmente não têm lá grandes conhecimentos. No caso, foi Pedro. Mas antes de eu entrar na pessoa ou na igreja humana, eu devo dizer que eu tenho que ter também o divino desta igreja. E Jesus Cristo se coloca no papel de uma videira. E ele faz esta comparação. É bem isto que vamos estudar e ler. E ali está em João capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Comigo, repitam: permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. 7. Se permanecerdes em mim,
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos tornareis meus discípulos. Digam amém. Videira, ramos, pessoas e frutos. A permanência, o permanecer em Jesus é igual permanecer em tudo que Jesus estabelece. Um ponto fundamental o segundo ponto fundamental que a gente tem que entender é esta hierarquia, esta ordem que ele estabeleceu dentro de sua organização. Por isso, ele diz que nós somos ramos de uma videira. Esta videira é o que produz tudo. E quem cultiva esta videira, o agricultor desta videira, é o Pai. Só que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Quem permanece no Filho, permanece no Pai. Então a técnica, a lógica para dar frutos é permanecer nesta videira que é Jesus Cristo. Porém, esta videira tem um território. Esta videira tem um terreno aonde ela foi lançada, aonde ela nasceu, aonde ela cresceu, aonde dela surgiram os ramos que somos nós. E aqui entra um pouco a hierarquia, e é o que precisa conhecer para entender. Gente, não vão dar ondas do que é nos apresentado fora desta ordem estabelecida por Deus. Amados, quando não se permanece, é separado, é cortado. E o que é cortado, seca. E o que seca é lançado ao fogo. O Senhor está falando que não tem como a gente sobreviver, não tem como fazer, não tem como agir se não for nele. Não tem essa história de buscar forças fora dele, fora dos ensinamentos dele. Não tem como buscar forças, curas, libertações fora da pessoa de Jesus Cristo, fora da igreja de Jesus Cristo. Não adianta consultar Baals, não adianta pedaços de paus, não adianta terapias daqui, movimentos dali, acionismo de cá, ações para lá, organizações disso, organizações daquilo, entidade disso, entidade daquilo, e às vezes até mesmo usufruindo o nome do Senhor, quando não se tem vínculo, quando não se tem terreno aonde esta semente foi lançada. Então, o segundo ponto que une e que dá direito de cidadania e de produzir frutos é quando está no Senhor. Bem, aí pode surgir uma ideia: eu estou no Senhor Jesus. Eu posso não estar em uma organização ou em um estabelecimento a que se intitula desta ou daquela igreja. Eu
Irmãos, eu gostaria que os meus ouvintes entendessem como rege, como funciona as diretrizes do Senhor Jesus. Ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E uma vez que eu permaneço em vós, e vós permanecem em mim, vai lhes dar muitos frutos. Se alguém não permanecer em mim, este será cortado, este será lançado ao fogo. A gente vai entender que permanecer em Cristo não é simplesmente ter uma ideia de Jesus Cristo. Permanecer em Cristo não significa ter uma organização chamada igreja e frequentar a igreja. Permanecer em Jesus Cristo está muito acima de fazer parte de um movimento. Permanecer em Jesus Cristo significa eliminar de nossas vidas todos os pontos que nos denigrem a imagem de Jesus Cristo. Tudo aquilo que faz com que eu não aceite as determinações e a permanência, e uma das suas permanências está registrado na pessoa a quem ele confiou, a quem ele delegou para cuidar. João 21. A palavra de Deus nos diz, em João 21:15, como é que eu permaneço em Jesus se eu não observo, se eu não aceito aquele a quem Ele determinou para seguir os seus planos? É muito sério o que vamos ver agora. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filhos de João, amas-me mais do que estes? Vai entendendo? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Isto repetido 3 vezes. Dentro da pedagogia de Jesus Cristo, o permanecer nele não é ter uma igreja linda, não é ter uma igreja cheia de gente, não é o nome dessa ou daquela, mas o permanecer em Jesus Cristo é quando ama mais do que os outros amam. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o amor. Não é tanto templo, não é tanto a casa. O que adianta uma igreja bonita, enfeitada, com nomes, com organização, com uma bonita hierarquia, se eles não amam, se não existe amor? Mas se existem divisões, perseguições, que igreja é que Cristo tem, que está tudo e todas de medida? Se dividem, se espedaçam. Então a ordem para a igreja não ter uma mentalidade confusa, para a humanidade não ter confusões, é preciso que a humanidade encontre na igreja o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é respeitar aqueles a quem Deus instituiu como
presbíteros, como sacerdote, como organizador desta casa, deste templo, desta pedra. Infelizmente, muitos rejeitaram, muitos tropeçaram, e esta pedra, os construtores, o povo e grandes organizações tiveram-os como pedra de tropeço. Jesus foi tropeço na vida de muitos, e quando ele estabelece essa autonomia de igreja na pessoa de um pescador, na pessoa de um homem simples, eles não aceitaram mesmo. Mas o Senhor não está olhando aí a cultura. Percebe-se que o que Jesus Cristo quer não é grandes graus de conhecimento, mas o que Jesus Cristo quer é permanência. E permanecer nele só consegue quem consegue ser humilde, quem consegue ser simples, quem consegue perdoar, quem consegue amar. Então a filosofia de igreja no pensamento, na determinação de Jesus Cristo é o amor. E quem permanece no amor, quem permanece no amor, vai permanecer em Jesus Cristo. Esta igreja, Jesus Cristo ainda deseja no meio de nós. Se realmente houvesse amor, e se nós amássemos mais do que estes, teria um grande crescimento, porque aí, no amor, poderíamos apacentar, poderíamos acolher, poderíamos partilhar, poderíamos ser aquilo que é o prato preferido de Jesus Cristo, a união. Todas estas divisões e o índice de igrejas que se levanta semanalmente, mensalmente, todos os dias, essa é a maior expressão do desamor, essa é a maior expressão do desentendimento. E quanto mais desentendem, mais aumentam a igreja. A solução não é aumentar igrejas, não, é errado. A solução é sarar as igrejas já existentes. Para isso, Jesus Cristo insiste 3 vezes com o seu homem na terra: Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu podes apacentar? Tu podes curar? Amados, este papel de apacentar e curar as ovelhas é uma filosofia de quem permanece em Jesus Cristo, quem permanece no amor. Porém, quando o desamor agrediu, então o rebanho dispersou, o rebanho fugiu. E uma vez que estamos em fuga, qualquer redil pode ser localidade para a gente ser acolhido. Mas não são todos os redios que foram ordenados por Jesus Cristo para acontecer. Não são todas as organizações que tiveram esta ordem por se estabelecer. Ao que nos consta, a ordem de fundar
de criar uma igreja, foi estabelecido a Pedro: e em ti edificarei a minha igreja. Porque esta é a verdadeira, a igreja de Pedro, ela é ameaçada. E uma maneira de destruir a igreja de Pedro não é violentando mais, porque assim foram feitos no começo dela. No início da igreja de Pedro, a ordem era matar, era prender, era atrocidade, era queimar vivos, era jogar aos leões. Mas hoje, como está tudo moderno, como tudo modernizou, e hoje se fala muito em cultura, em sobre desenvolvimento, em criatividade, em tecnologia, o adversário de Jesus Cristo usa também das suas pedagogias, usa também das suas artimanhas para sucumbir à igreja verdadeira de uma maneira não agredindo a igreja verdadeira, não atacando a igreja verdadeira, mas tentando apresentar um barulho maior, com movimentos maiores, com coisas mais atraentes, e com isso ir seduzindo grande maior parte do povo, e de um povo que são até cultos, até facultados, que tem até uma técnica muito grande no mundo da matéria, mas que são pobres, infelizes, desconhecedores no mundo do Espírito. Então, uma vez que não tem esta educação na fé de berço, a gente começa a achar que o bonito, que o mais vantajoso, que o mais populoso está nesta ou naquela organização, e com isto eu também quero fazer parte de um povo maior, de um crescimento maior, e como isto é tendência psicológica em nós, que é só estar lá em cima, com destaques, com que ela é idólatra, e aí, com estas técnicas e com estes jeitinhos, eles vão convencendo a humanidade, e a humanidade, porque não conhecem a origem, eles vão sendo elevados por esta situação. Por outro lado, o que a gente precisa também é dizer para esta igreja que tomou de Deus a missão de evangelizar, que é preciso evangelizar com ardor missionário, é preciso deixar da tecnologia, mas é preciso pôr a mão na massa, e pôr a mão nas massas é voltar a unir a videira. Infelizmente, se de um lado a população foge, porque não vê mais testemunho, do outro lado nós vemos quem organiza ela, tendo medo de assumir a fraqueza desta sociedade tão judiada e tão desmerecida. Mas as duas situações precisam ser estudadas e analisadas. O que evangeliza precisa ter a certeza de que, se Deus pede para que Pedro apacentar é igual a cuidar. Mas infelizmente agrediram, agridem e atacam também até as vocações. E o jogo sujo do mundo é desmerecer a comunhão e a ligação com a igreja primitiva. E como diz Miqueias, capítulo 7, 11 e seguintes, que os próprios adversários são o da nossa família. Então, o que a gente tem visto ultimamente é guerrilhas, é disputas,
É cada um querendo para si. E esta falsa ideologia que infelizmente as pessoas apegam com tanto ardor e fica matando a verdade. Não pode, não dá, é fanatismo, é isso, e cada um disputa um lugarzinho dentro da organização. Mas pouco são que estão entrando debaixo da cruz, para levá-lo a esta cruz, para caminhar com esta cruz, e para nela ser crucificado. O madeiro, que para o mundo foi a escórdia da humanidade, tornou-se a redenção e a salvação por todos nós. Aonde tu quer chegar com esses pensamentos? Eu quero dizer que a verdadeira igreja de Jesus Cristo está retratada na pessoa dos apóstolos. E desses apóstolos que mantêm com fidelidade a igreja de Jesus, foi o que mais lutou e por ela morreram. E quem entende um pouquinho de Atos dos Apóstolos, entende também que se hoje não voltar a morrer por amor à igreja, por amor aos sacramentos, por amor a esta entidade tão linda deixada nas mãos de Pedro, nós podemos ver o grande fracasso nesses finais de séculos. Por quê? Porque os tempos se cumprem. E nós estamos indo a rumo ao terceiro milênio. Estamos passando pelos momentos de grandes alertas, passando por momentos de fim de acontecimentos, o fim de tempo estabelecido por Deus e pela sua igreja. Tempo que Deus deu para a igreja peregrinar nesta terra, para a igreja viver nesta terra. Só que essa igreja é de Jesus. Essa igreja não é nossa. Essa igreja é de Jesus. E como essa igreja é de Jesus, ele tem direito de vir buscá-lo a hora que ele quiser. É uma propriedade dele, e quem está unido a ele, unido ao Papa, unido à comunhão dos santos, então estes terão o grande privilégio de estar na igreja única de Jesus. E esta igreja que peregrina neste mundo, buscando a união, a unidade, é a igreja que precisa ser renovada. É a igreja que precisa ser convertida. É a igreja que precisa ser assistida pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus Cristo está fazendo. Que o povo volte para Ele, que o povo volte para a nova dimensão, que é conhecer Jesus Cristo, que é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que mantém-se unido até hoje no sacrário, no tabernáculo, na Eucaristia, em cada igreja que Ele estabeleceu. Amados, a palavra de Deus nos diz em Mateus o seguinte: tomem Mateus no capítulo 16. O que conta para nós a Bíblia? Em Mateus, no capítulo 16, versículo 19, olha como estabelece, olha o que é permanecer, olha o que é a igreja que verdadeiramente foi estabelecida na terra. Mateus 16, 19: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém
que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpretá-lo e prostrar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não o acontecerá. Foi aonde Cristo dá a bronca em Pedro. Mas eu te darei a chave do reino. Amigos, a chave é a chave. A chave expressa poder. Com a chave você abre, com a chave você fecha. Com a chave você liga, com a chave você desliga. E o Senhor Jesus Cristo disse que esta chave, que em outras palavras, com este poder, você pode ligar e pode desligar. Só que esta mentalidade está sendo roubada do povo, está sendo destruída do povo. A sociedade cria outras mentalidades dizendo: aonde está falando de Deus, eu gosto, estou e eu sei que é bom. Mas diz o Senhor também no mesmo Mateus 7,21: nem todos que disserem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então eu quero deixar claro a vocês que se não estiver em ligação, em comunhão com a igreja de Jesus Cristo, retratada na pessoa também de um homem, porque Cristo poderia bater um dedo e dizer: desça do céu anjo, e eu vou deixar a minha igreja na mão de um anjo. Não, Jesus Cristo não fez isto. Jesus Cristo pegou um homem, e para que saibamos, um homem que não tinha prestígio social, um simples pescador, não interessa se era simples, sem estudo, se tinha ou não pecado, isso o que interessa a nós? Interessa uma coisa, que neste homem ele estabeleceu a sua igreja, e ele disse para Pedro: quando voltares a mim, confirme isto para os outros. Em outras palavras, depois de você arrume outro sucessor, depois daquele arruma outro, depois daquele outro, vá confirmando estas palavras aos teus irmãos, vá confirmando esta palavra à tua igreja, vai cuidando da tua igreja, apacenta ela, cuide dela, zele dela, e você faça isto, Pedro, porque eu quero que a minha igreja seja realmente a igreja conservadora. A igreja minha é esta, aquela que eu te pus nas tuas mãos. Então eu disse de 4 pontos fundamentais. Um deles é a comunhão, a Eucaristia. O segundo ponto é a união, é a comunhão com o Santo Padre o Papa. Amados, e nós que somos católicos, nós temos que entender isto. Mas muitas coisas têm feito os próprios cristãos guerrearem contra cristão. Você já imaginou que sofrimento não é para Jesus Cristo, quando ele tem que suportar os próprios irmãos guerreando com o próprio irmão? Eu deixo, todos nós somos aqui no livre-arbítrio para seguir o que quisermos. O homem tem esta liberdade. Mas uma coisa eu quero que você seja bem firme, bem consciente: que a sua liberdade não seja seduzida ou seduzido por qualquer outro tipo de ações ou movimentos que não tem este cunho, que não tenha esta ligação. Isso faz mal para a tua fé, faz mal para os teus princípios. Todos aqueles que nasceram desta origem, então eles têm mais que viver da sua origem, mas a nossa origem é católica, é apostólica, é romana. E esta origem
apostólica tem como uma função guardar, apacentar os cordeiros e os cordeirinhos, as famílias de Deus. Nós temos como princípio unir cada vez mais, unir a todo este pastoreio, unir com esta igreja, unir com a Eucaristia. Unir não é para criar igrejinhas, não é para criar movimentozinhos particulares, não é para caminhar fora das determinações que ela própria tem estabelecida. Se assim fizermos, nós podemos ser igreja, mas não a de Jesus, porque a de Jesus permanece unida. A igreja de Jesus tem que estar neste tronco cujos galhos somos nós, e uma vez que permanecemos nela, nós daremos muitos frutos, e estes frutos hão de permanecer. Tem-se acontecido muitas rebeliões. E por que acontecem essas rebeliões? Porque são poucos aqueles e aquelas que permanecem. São muito poucos. São muito poucos aqueles que levam a sério. São muito poucos aqueles que querem ou se sujeitam a sofrer pelo Evangelho. São muito poucos. Existe uma opressão muito forte dentro dos movimentos. O diabo está investindo tudo. Quer dizer, ele agora entrou para arrasar. O possível e o impossível ele faz para zerar a nossa fé. E o que é pior que a gente sente essa onda de desânimo, essa onda de perseguições, essa onda de fracasso. É muito desentendimento. Gente, é muito desentendimento. Mas a origem de tudo isto nasce justamente na família. Por isso que Jesus Cristo diz que o verdadeiro inimigo seria os da sua casa. Amados, o mundo coloca uma tecnologia e uma visão das coisas que não tem como não aceitar, não tem como não achar que é o melhor e o mais bonito. Mas de repente, o que pensamos ser melhor e mais bonito não é nada mais do que uma falcatrua, do que um jogo contra a verdade sólida de Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho o estardalhaço que isto faz. Primeiro passo: você imagine uma comunidade e vamos tentar ver como funciona na lógica da coisa. Esta comunidade, ela tem dois lados, o humano e o divino. O lado divino é o perfeito, mas é o que custa. O lado divino é o que traz sacrifícios. E se não tivermos consciência de sacrificar nossa vida para que o divino brilhe em nós, começa a acontecer o quê? Aparecer só o humano. E a partir do momento que aparece só o humano, o divino vai se desaparecendo. Porque é uma tendência humana querer ser mais. Por esse motivo, numa comunidade, se não existe oração, se não existe silêncio, se não existe escuta de Deus, vai faltar sabedoria para dirigir a comunidade. Só que antes de nós sermos uma comunidade, nós estamos sendo uma família. Estamos sendo família. Por que se tem tanta rebelião na igreja? Porque estas rebeliões estão na casa, nas famílias.
E o que é uma origem da família vai repercutir na comunidade. Se a esposa não se aceita, se a esposa não combinou nem com o marido, se a esposa não combina nem com o filho, você acha que ela vai combinar com o padre? Você acha que ela vai combinar com o dirigente lá da igreja? Se o marido não combina nem com o irmão dele, você acha que ele vai combinar com o coordenador? Você acha que ele vai combinar, aceitar o pregador? Você acha que ele vai aceitar o sacerdote? Quando Jesus Cristo está falando permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, Ele está falando que não dá para tomar conta da igreja dele, não dá para ser chamado de comunidade se não estiver nele. Agora entenda uma coisa: o maior amigo de Jesus Cristo traiu ele, negou ele. Um traiu com beijo, outro negou 3 vezes. Isso tem que servir, isso precisa ser para nós pontos que vem fundamentar, e para nós não revoltar quando os nossos próprios companheiros estiverem nos traindo, a nossa própria família estiverem nos traindo. Isso não dá para revoltar quando o nosso próprio marido começar por dizer: não adianta estar rezando, olha o exemplo daquele que reza. Entenda, isso são meios sutis para dividir, para estraçalhar os nossos movimentos. Então hoje a igreja passa por um período muito forte, por um período muito difícil, e porque isso está acontecendo, existem promoções, existem ofertas de igrejas, em cada esquina tem uma instalada, e cada uma delas patrocinando melhores pastores, maiores bens, maiores vitórias, maiores sucessos. E há uma guerra de pastores, há uma guerra para cada um pegar as ovelhas para ele. Não, essa ovelha não pode, não, essa é a minha. Você não vai para ele, você tem que ter um crachá. Se você não tiver uma ordem, você não pode. E acabam fazendo da igreja de Jesus uma tremenda fábrica que disputam as suas mercadorias. Esta igreja pode fazer os maiores milagres, mas não é de Jesus. E quando o pai de família entrar, vamos lá de fora bater nas portas dizendo: abra-nos. Em verdade te digo, não sei condições, mas em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos os demônios, mas eu não sei quem você é. Você fez em meu nome, mas não fez com a minha ordem. E o amém? Olha para o irmão que você escutou. E usar o nome de Jesus é o que mais fazem. Até os espíritas e os maçons estão fazendo. Até o demônio usa o nome de Jesus para fazer suas obras acontecerem. E usar o nome de Jesus é uma coisa, e ter a autoridade de Jesus é outra coisa. Então o que devemos entender? Que o que é de Jesus tem na mão a chave, e esta chave está nas mãos de João Paulo II. Se Deus quiser, esse ano ele pisará no Brasil. Aleluia. Novamente. Não se trata de um homem apenas, se trata do que está por detrás daquele homem. Oh, queridos irmãos, a pessoa do Papa é um homem, e por sinal um homem com uma idade até avançada e aparenta muito cansado. Mas aqui não se trata apenas de João Paulo II, se trata
de uma ordem que Deus deu a João Paulo II. E que infelizmente muitos sacerdotes não obedecem mais também, porque são modernos, viu, queridos? E o que é preciso é ouvir, é estar com o que Ele tem falado, com o que Ele tem pedido. E o que Ele tem pedido? Que, se preciso for, vender até os paramentos do altar para buscar estas ovelhas que estão se perdendo, faça-os, porque para João Paulo II o importante é as almas para Deus e não a beleza externa de uma igreja. O que ele quer é que a igreja esteja consciente de que Deus é presente na Eucaristia, que Deus é presente na família, que Deus é presente na comunidade. Mas o que mais expressa a presença de Deus na igreja, nas comunidades e nas famílias é a união. E esta unidade o diabo já vacalhou, já estardalhaçou, já pisou, já bagunçou. Agora, isto tem feito em muitas famílias. Ele só não poderá fazer na tua família, a partir do momento que a tua família estiver permanecendo em Jesus Cristo. Digam amém? Amém. Permaneça. Permaneça em comunhão com Ele. Então, se você está na igreja de Jesus Cristo, em comunhão com ela, e comungando o corpo de Cristo, você tem a arma poderosa para vencer essas falcatruas que soltam por aí afora. Queridos, é preciso que entendam que Jesus não veio por vir. Terceiro passo, ele nasce de uma mulher. Se Deus, sendo Deus, escolheu uma mãe para ele, quem somos nós para negar esta ideologia de Deus? Então, o ponto fundamental que me dá a certeza que estou numa igreja de Jesus Cristo é a filiação, é da onde ele originou. Pois, Santo Paraíso, não foi Jesus que fundamentou a igreja. Só que Jesus veio de uma família, veio de Maria, foi tratado, cuidado e disciplinado com José. Como é que posso eu ser uma igreja se não posso eu ser uma família? Como posso eu ser uma família se não posso eu ser uma igreja? Então as coisas funcionam ao contrário daquilo que é a ética, daquilo que é a lógica. Eu, para ser um cristão, eu tenho que derivar, eu tenho que sair de Cristo. Jesus Cristo, a segunda pessoa, o ungido do Pai. Só que este ungido nasceu de um ventre que estava cheia do Espírito Santo. Então, se eu quero um Jesus Cristo, mas eu não posso aceitar, ou eu vou denigrindo a imagem, ou eu vou tirando a possibilidade desta mulher intercessora, eu tenho parte da salvação. Então são 4 pontos fundamentais. O primeiro dele é a comunhão, o segundo é a união eclesiástica, a terceira é a Virgem Maria, é a intercessão, é o estar no vínculo, na brecha da intercessão. Esta intercessão dos santos. Queridos irmãos, como poderíamos nós acreditar numa igreja de Jesus, deixando do lado de fora a pessoa que gerou Jesus, a pessoa de Nossa Senhora? Como dá para mim ser uma família se esta não tem mãe? Existe uma família que não exista mãe? Não tem, eu não conheço, eu não a conheço. Para se
teve que Deus fazer com que nascesse de uma família o seu filho, e o ainda deixa este filho como uma oferta prescrita para nos salvar. E uma vez que a mãe devolve para a humanidade seu filho, ela não gerou para ela não foi egoísta, ela não quis para ela somente, ela gerou para a igreja, ela gerou para a humanidade. E quando ele estava por entregar o Espírito ao Pai, antes de voltar ao Pai, o que faz ele? Eis aí tua mãe. Jesus decreta como mãe. Agora, nós podemos dizer: eu aceito como mãe, eu creio que Nossa Senhora é mãe de Jesus, mas está isolada num lugar à parte, então não é mãe, então é isolada, então está à parte, então está fora. Se está fora de cogitação, se está fora de ação, se está fora de movimento, está fora, e se está fora, não está dentro. Então o que está fora não está dentro, é fora totalmente de comunhão com a igreja de Jesus. Somos igreja, somos, mas não somos de Jesus, porque a de Jesus não deixou fora, a de Jesus veio dentro. Digam amém. Esta ideia o Sinédrio não aceitou. Por isso, sacrificaram e mataram Jesus fora dos portões, fora da entrada. Jesus Cristo morre fora, mas estabelece dentro. O que lava as suas mãos, o que lava as suas mãos, é o mesmo que decreta verbalmente, escrito: este é o Rei dos Judeus. E amém? Porque ele é rei, ele se tornou Senhor. Porque só era Senhor quem era rei, só era rei quem era Senhor. E mal entendia Pilatos que todo aquele título que ele estava dando, ele só deu porque ele julgava que aquele incômodo, o Sinédrio e a lei não teria mais, estava morto. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou. E o título que ele deu como morto tinha que valer como vivo, pois ele escreveu onde todo mundo visse, e palavra de rei não volta atrás. Você disse que ele era rei, ele ressuscitou e está no meio de nós. Então agora o que é preciso? Que todo mundo proclame: Jesus é rei. Digam amém? Aleluia! Palmas para Jesus, ele é rei. Amém? Jesus Cristo poderia inventar uma igrejinha para eles e dizer: não, se o povo não me aceita, se não me aceita, eu rejeito. Mas ele morreu para a igreja, na igreja e com a igreja. Porque ele morreu com ela e estabelece ela. A morte de Jesus ressurgiu na igreja. Só que essa igreja é ressurgida na pessoa de Pedro. E és Pedro, tu és Pedro, e desta pedra eu edifico a minha igreja. Então veja a vantagem. Primeiro ponto, a igreja de Jesus, que é a comunhão, a Eucaristia. Segundo ponto, a igreja de Jesus está retratada em uma pessoa, em Pedro, no Papa João Paulo II. Terceiro ponto fundamental, a igreja de Jesus tem uma família e reconhece a mãe desta família, Nossa Senhora, a intercessora, a rainha dos céus, a rainha da terra. E esta igreja tem um quarto passo que não é reconhecido, que é a purificação, que é a comunhão e a redenção dos santos. Isto vamos ver no próximo tema, se Deus quiser.
e eu te convido a ficar de pé neste momento e a colocar no fundo do teu coração esta grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o Senhor, Jesus é o libertador, Jesus estabeleceu uma igreja, Jesus está conosco nesta igreja, Jesus quer sarar a nossa igreja, e como igreja, é cada um de nós, você passa a ser esse templo de Deus, comunhão com o Espírito Santo. São esses os pontos fundamentais que nós não podemos perder jamais, e nem deixar ser abalada a nossa fé. Eu creio na comunhão dos santos, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna. Amém. Oremos. Você consegue rezar? Levante a tua mão para os céus e comece a falar com Deus, para que Ele te ensine a igreja verdadeira, para que Ele te consagre nesta igreja verdadeira, para que Ele nos convença com o seu Santo Espírito. Vós que pode ligar e desligar, Senhor, vós que deu autoridade sobre aqueles a quem administra, vós que estás falando, vós que estás aqui presente. Você sente alguma coisa quando você ora? Ou você não sente nada? Vai falando com Deus, quem sabe você tocar nesse momento. Abra a tua boca, vai conversando com Deus, vai clamando, pega teus braços e vai pedindo a Deus que Ele venha estabelecer aqui no meio de nós a consciência de que somos a igreja de Jesus Cristo. Mas ora também para você sofrer as perseguições, a cruz, que a verdadeira igreja nos traz, o peso, os lamentos, que a verdadeira igreja nos traz, as broncas, as dificuldades, que a verdadeira igreja de Jesus Cristo nos traz. Sim, Senhor, é tempo de redenção, é tempo de mudança do reino. Faça teus sinais acontecer na igreja de Jesus. Venha tocar nesses teus filhos, nessas tuas filhas. Venha tocar em cada um de nós. Venha libertá-los do perigo da aflição, do perigo da aflição, das perseguições e das condenas que tem se gerado, de todas as polêmicas que tem criado dentro da igreja nossa, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor Deus, voltar a ter a mesma confiança, a mesma segurança, voltar a certeza de que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que vós estabeleces sobre nós a grande entrada triunfal de Jesus em nossas vidas. Seja bendito, Pai, Senhor do céu e da terra. Seja bendito, ó Deus, Senhor de todas as coisas. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te rendo graças. Jesus, estabelece em nós a tua vida. Traga perdão ao coração daqueles que ainda têm dúvidas e sabe o coração da tua igreja. Fala em nós, enche nossos corações, enche nossa alma, libera-te de tudo que eu acredito. Ó Jesus, ó Senhor, dá-nos a certeza da verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira força. Vem, Senhor Jesus, vai rezando, vai pedindo a Deus que Ele te toque, que Ele te ensine, que Ele molde a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus, bendito seja o teu Santo Espírito. Permanecei no Senhor. Sim, permanecei no Senhor e Ele permanecerá em vós. Porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. E Ele estabeleceu, ó queridos, o seu corpo como a verdadeira videira, para que brotasse cada um de nós do seu corpo, do seu
Bendito seja, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Bendito seja por tua mãe. Bendito seja por ter nos dado, Mãe, por ter nos enriquecido com a intercessão de Nossa Senhora, a padroeira, a Virgem toda imaculada. Nós queremos um dia estar no reino de Deus, estabelecido na mansão celestial, na Jerusalém celeste, ao lado da Virgem Maria, ao lado dos santos, para contemplá-los face a face, tal como eles o eram. Ensina-nos, Deus, dai força, Jesus, traga teu poder sobre a nossa igreja, traga de volta aqueles que se dispersaram, que neste final de semana, como mediador da tua palavra, no poder dela, dai-me a graça, Jesus, de curar estas tuas ovelhas, de apacentá-los na tua igreja, com a mais firme certeza, com o maior propósito em dizer: eu pertenço a esta igreja, eu faço parte desta gente que comanda o corpo de Jesus Cristo, eu faço parte da comunhão dos santos, eu faço parte da Eucaristia. Não tenhas vergonhas de proclamar que tu és católico, apostólico, romano, que você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero adorar o teu nome. E a Virgem Maria interceda por nós, interceda por nossas famílias, que Nossa Senhora e São José interceda pelos teus e pelos nossos casamentos, por este dom primordial que Deus deu a nós, o dom de ser família, o dom de ser pai, o dom de educar esses filhos. Dá-nos, ó Deus, esta força para levar em frente esta missão da igreja doméstica, da igreja família. E amigos, rezamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja